Bom, então bom dia, bom dia. Vamos começar nossa sexta aula, se não me engano. Tô abrindo um arquivo antigo com uma data antiga, né? Mas é sobre o assunto que a gente vai falar hoje. Então, hoje a gente começa a falar um pouquinho, né, de tratabilidade e intratabilidade, né, também. Então, nós vamos falar um pouquinho de tipos de problema, vamos relembrar essa parte aí que vocês viram em projeto análise de algoritmos e que é bem importante, né, para a segunda parte do curso, que é o projeto de vocês, onde vocês precisam falar de algoritmos, ver eficiência, falar de ineficiência também. Então, a gente entra nesse conteúdo. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Então, peço desculpas que a data está errada, mas infelizmente está dando um problema no que está atualizado e eu não estou conseguindo compartilhar com vocês. Bom, vocês já estão vendo aí? Já, né? Bom, então hoje a gente vai falar sobre essa questão aí de eficiência, ineficiência, tratabilidade, né? Então, basicamente, vocês trabalham com algoritmos desde que vocês começaram o curso, possivelmente até antes, né? Então, vocês sabem muito bem o que é um algoritmo, né? Mas aqui a gente... Bom, um algoritmo, ele resolve um determinado problema, né? Aquela coisa que a gente já sabe, uma sequência infinita de passos que servem, né? Para solucionar um determinado problema. Entretanto, pode ser que o algoritmo ele não seja eficiente. Pode ser que ele leve muito tempo, né, para algumas entradas ali piorezinhas, né, que o algoritmo leve muito tempo, leve um tempo, como a gente fala, exponencial para retornar uma resposta, mas pode ser que aquele algoritmo também ele seja eficiente. Isso aí quer dizer, então, que o algoritmo, né, o número de passos que o algoritmo executa é um polinômio no tamanho da entrada. Essa questão, né, da eficiência, de ser tratável, de não ser tratável, a princípio, né, na concepção de um algoritmo, a gente poderia pensar em diversos fatores. A gente poderia pensar não somente nessa questão da quantidade de passos, né, que o algoritmo executa, mas tem várias coisas que poderiam influenciar nessa análise de quão bom é aquele algoritmo. Por isso que quando a gente vai de fato analisar quão bom é um algoritmo, a gente usa essa métrica da quantidade de passos, porque outros fatores, como a linguagem de programação que é utilizada na implementação, a própria máquina que é utilizada para rodar, né? Eles podem influenciar na questão do tempo cronológico que aquele algoritmo leva para rodar. Então, quando a gente vai fazer essa análise da complexidade de um algoritmo, a gente conta, né, a quantidade de passos que o algoritmo executa. E quando essa quantidade de passos que o algoritmo executa é um polinômio no tamanho da entrada, né, então a gente fala que esse algoritmo ele é eficiente. A gente também fala, normalmente, né, a gente fala, esse é um algoritmo polinomial. Beleza? Então, uma vez que a gente está tentando resolver um determinado problema e a gente consegue um algoritmo eficiente para resolver esse problema, a gente diz que esse problema é um problema eficiente, porque ele admite um algoritmo eficiente. Agora, observem o seguinte, se eu não conseguir formular um algoritmo eficiente para um determinado problema, isso não quer dizer que aquele meu problema é ineficiente. Pode ser simplesmente que eu não tenha ferramentas ou não tenha tido capacidade naquele momento de enxergar, né, um caminho que conduzisse a um algoritmo em tempo polinomial. Então, pode ser simplesmente uma deficiência minha, né, e não a ineficiência do problema. Mas dado que você consegue um algoritmo eficiente para um determinado problema, então você já diz que esse problema ele é um problema eficiente, ok? Bom, os problemas que são eficientes, né, eles são ditos problemas tratáveis. E os não eficientes são intratáveis.
Bom, a gente vai usar a seguinte notação para problemas. Π de que, tá bom? Onde D são os dados de π, são os dados que a gente recebe para o problema, a entrada, né? E que é a questão que a gente quer resolver, ok? Como eu falei, né? Imagina que a gente não tenha conseguido, que eu só tenha conseguido algoritmos ineficientes para tratar o meu problema. Isso não quer dizer, né, que o meu problema não é eficiente, que é intratável, tá bom? Pode ser simplesmente uma deficiência da minha parte. Então, em geral, né, quando a gente vai afirmar, né, que um problema é difícil, a gente tem que mostrar que esse problema ele é difícil. Quando a gente mostra que o problema é fácil, é eficiente, basta a gente exibir um algoritmo eficiente que o solucione, ok? Belezinha? Tudo bem? Acredito que sim, né? Isso aí é bem tranquilo para vocês, só mesmo uma revisão rápida desses conceitos. Bom, não sei se vocês lembram, mas a gente tem dois tipos de problemas: os problemas de otimização e os problemas de decisão. Um problema de otimização, já bem direto assim, né, pelo nome, otimização, a gente consegue perceber, né, que a pergunta, a questão que a gente quer resolver, ela é uma questão de otimização, ou seja, ela visa minimizar ou maximizar, ou os dois, a solução que a gente está encontrando, tá? Então, imagina que a gente tem todas as soluções possíveis e a gente quer saber qual é a maior, qual é a máxima, digamos assim, ou qual é a mínima, ok? Levando em consideração a nossa entrada. Belezinha? Então, problema de otimização, a questão é uma questão de maximização ou minimização. Então, por exemplo, conjunto independente. O problema do conjunto independente na versão de otimização. Bom, o que é um conjunto independente? Já relembramos isso, né? É um conjunto onde ninguém vê ninguém. Observa que não faz sentido minimizar um conjunto independente, porque um vértice já é um conjunto independente, certo? Então, quando a gente pensa, né, no problema do conjunto independente, faz sentido a gente pensar em procurar, né, em saber determinar o tamanho do maior conjunto independente, ou o maior conjunto independente do grafo, certo? Porque o menor, basta você pegar um vértice e você já tem um conjunto independente. Então não tem nenhum desafio aí. Então a versão de otimização do problema do conjunto independente a gente tem como entrada, né, como dados, um grafo G, e a gente quer determinar um conjunto independente máximo de G, ok? Máximo, né, de maior cardinalidade, ok? Belezinha? Outro problema, esse problema aí a gente não relembrou esse conceito de cobertura, cobertura por vértices, aí no caso a gente pode ter uma cobertura por arestas ou cobertura por vértices. Eu não entrei nesse conceito lá na parte de revisão porque a gente perderia, né, um tempinho considerável falando de cobertura e eu não estava com esse foco, né, para a segunda parte do curso. Então eu tentei priorizar assim os temas, né, que eu considero que sejam temas factíveis para vocês fazerem a segunda parte do curso. Mas o que é uma cobertura? Não sei se vocês lembram, né? Quando a gente quer uma cobertura por vértices, basicamente a gente quer saber um conjunto, né, de vértices que cobre todas as arestas do grafo. Então, veja bem, faz sentido eu maximizar esse problema ou minimizar? Eu quero saber um conjunto de vértices que cobre todas as arestas do grafo, ou seja, que são incidentes a todas as arestas do grafo. Faz sentido eu maximizar esse conjunto de vértices, eu quero saber qual é o maior conjunto de vértices que cobre todas as arestas ou o menor conjunto de vértices que cobre todas essas arestas? O menor, certo? Por quê? Porque o maior basta eu pegar todos os vértices, concordam? Se eu pegar todos os vértices do grafo, certamente eu tenho uma cobertura por vértices, ok? Beleza? Então, o problema
da cobertura por vértices na versão de otimização, a gente tem como entrada, né, um grafo G e a gente quer determinar a menor cobertura por vértices, né, das arestas utilizando os vértices. Ok? Bom, aí a gente chega no outro tipo de problema que eu falei para vocês. A gente tem os problemas de otimização e os problemas de decisão. E isso aí talvez faça vocês retornarem lá para a LFA, quando a gente falou de decisores, lembram disso? Aulus não fez comigo, mas Thiago fez, acho que fez, Thiago. Né? O decisor, o que ele responde? Qual é a saída? É sim ou não, né? Então a gente tem um problema de decisão, basicamente é isso. A gente tem uma pergunta, né? Tem os dados também para o problema, a gente tem uma pergunta, a questão que, e a resposta é sempre sim ou não. Então, sempre que a gente tiver um problema que a gente possa responder com sim ou não, a gente tem um problema de decisão, tá bom? Então, sempre que a gente tem um problema de otimização, a gente consegue um problema de decisão associado, tá? Para isso, a gente insere, né, aos dados, né, do nosso problema, um valor inteiro K, tá bom? Ok? E aí a gente consegue fazer essa transição do problema de otimização para o problema de decisão. Então a gente considera a mesma entrada, obviamente que a gente quer o mesmo problema, né? A gente quer considerar o mesmo problema. E aí a gente reformula a questão de modo que a gente possa responder essa questão com sim ou com não apenas, tá? Então, quando a gente tem um problema de minimização, a gente quer sempre saber se a solução é menor ou igual a um determinado K. Ok? E quando a gente tem um problema de maximização, a gente quer saber, né, a questão do nosso problema vai ser se a solução é maior ou igual a K. É daí para cima, eu quero maximizar. Eu quero minimizar, então é de K para baixo. Ok? Então agora a gente vai ver a versão de decisão, né, para esses dois problemas. Tudo tranquilo até aqui? Vocês lembram disso? Problema de otimização, problema de decisão? Vocês lembram como fazer essa reformulação? Estou sendo clara? Vamos ver aqui a reformulação? Ok. Conjunto independente. Então, no conjunto independente, é só lembrar o que faz sentido, minimizar ou maximizar um conjunto independente? É maximizar. Então, se eu estou maximizando, na reformulação eu vou querer de cá para cima. É daí para cima. Beleza? Então, agora eu tenho um grafo G, um inteiro K, que é menor ou igual à quantidade de vértices do meu grafo, que é N. Justamente por quê? Porque eu estou buscando um conjunto independente. Certamente ele não vai ser maior do que N, ok? E aí a pergunta é o seguinte: esse grafo, ele possui um conjunto independente de tamanho maior ou igual a K? Todo mundo concorda que para essa questão a gente responde sim ou não? Beleza? Então, isso é um problema de decisão. A gente pegou o nosso problema na versão de otimização e transformou num problema de decisão. Simplesmente inserindo esse inteiro K aqui e, como a gente queria maximizar o conjunto independente, a gente está procurando soluções que tenham o tamanho maior ou igual a K. Agora, se a gente for pensar então na versão de decisão do problema da cobertura por vértices, a gente então aqui tinha um problema de minimização. Então agora eu vou dar o inteiro K aqui também, né, na entrada do nosso problema, certo? E a gente quer saber se vai ter uma cobertura das arestas por vértices com no máximo K vértices, ok? Beleza?
Novamente, aqui esse K é menor ou igual a N, justamente porque a gente está lidando com esse parâmetro do grafo, né? A gente está lidando com esse elemento, digamos assim. Ok? Tranquilo? Belezinha? Então, agora, uma vez que a gente já falou de problema de decisão, a gente vai entrar naquele conceito de classes. Problemas em P, problemas em NP, problemas que são difíceis, problemas NP completos, ok? Ou NP difíceis também, tá? E também a gente vai falar da classe CoNP. Muito provavelmente vocês viram tudo isso já em projeto análise de algoritmos. Bom, então vamos lá. O que é a classe P de problemas, né? A classe P de problemas de decisão, então por isso que é muito importante, né, a gente saber bem o que é um problema de decisão, ela corresponde aos problemas para os quais a gente tem um algoritmo eficiente, ou seja, os problemas que são tratáveis, os problemas que são solucionáveis em tempo polinomial. Então, classe P, a gente sabe resolver o problema em tempo polinomial, ok? Por exemplo, caminho mínimo. Vocês lembram, né, que a gente tem algoritmo para solucionar o problema do caminho mínimo. Algoritmo em tempo polinomial para solucionar o problema do caminho mínimo, ok? Como é que seria a versão de decisão do problema do caminho mínimo? A gente tem um grafo G, a gente tem um inteiro K, e a gente tem aqui, ó, vértices V1, V2, que pertencem ao grafo, ao conjunto de vértices do grafo. E a pergunta é se entre V1 e V2 a gente possui um caminho com tamanho no máximo K. Beleza? Ok? Então, como a gente sabe algoritmos que solucionam o caminho mínimo em tempo polinomial, a gente garante que esse problema é um problema que está na classe P de problemas. É um problema tratável. Tranquilo? Bom, então, dentro desse contexto, observem o seguinte. Eu sei resolver esse problema. O que é a solução? Na verdade, aqui, né, como a gente está num problema de decisão, a resposta para essa pergunta é sim ou não, certo? Você sabe responder sim ou não utilizando o algoritmo de caminho mínimo. Beleza? Existe um caminho mínimo, um caminho com tamanho no máximo K entre V1 e V2? Sim, não. E aí, como é que a gente prova que de fato existe? Que de fato essa resposta sim ou não está certa? Qual é a prova real disso aí? Ó, existe sim um caminho de tamanho no máximo K entre V1 e V2. Olha só esse caminho aqui. Aí eu vou oferecer, né, para a pessoa que está vendo, eu vou oferecer uma sequência de vértices, né, que tem arestas entre eles, entre os vértices consecutivos a gente sempre tem arestas, certo? E aí basta que essa pessoa verifique que aquilo ali de fato é um caminho entre V1 e V2 e que tem tamanho no máximo K. Concordam com isso? Beleza? Bom, isso certifica a validade, né, dessa minha resposta sim ou não. É como se fosse o que eu falei, a prova real pro sim, ok? Ó, sim, tem caminho, é esse aqui, ó, toma ele aqui. E aí a gente verifica se isso dali é de fato um caminho mínimo, um caminho de tamanho menor ou igual a K entre V1 e V2, ok? O certificado nada mais é do que essa prova, sabe? Então você tem um problema de decisão, você vai responder sim ou não para esse problema, e o certificado para o sim, digamos, tem um ciclo hamiltoniano aí nesse grafo? Tem sim.
esse aqui, ó, pum. Quando eu exibo essa sequência de vértices, que eu consigo verificar que de fato é um ciclo hamiltoniano, isso é um certificado para o meu problema. Ok? Então, o certificado, quando ele é validado, ou seja, quando eu consigo de fato verificar, né, a validade enfim, do que foi apresentado ali como certificado, aqui nos nossos casos das sequências de vértices, né? Quando a gente consegue validar esse certificado, ele atesta, ele é a prova real da solução que a gente deu para o problema de decisão. Certificado é uma parada difícil de definir, sabe? Às vezes a gente não encontra nem, a gente usa muito essa palavra, isso é um certificado, mas não tem uma definição muito formal para isso. Beleza? E aí, como é que a gente valida, né, esse certificado? A gente valida através de um algoritmo de validação, ok? E aí, se a gente de fato tiver esse algoritmo de validação, aí a gente tem de fato um certificado. E esse certificado ele pode ser tanto para a resposta sim do nosso problema de decisão, quanto para a resposta não do nosso problema de decisão. Tudo bem? Lembram dessa noção de certificado? Bom, acho que certamente vocês viram isso, o Daniel certamente falou disso. Beleza. Vamos ver alguns exemplos para ver se fica mais claro, para ver se essa noção fica mais clara. O primeiro exemplo que a gente vai ver do conjunto independente que a gente falou, né? Conjunto independente a gente quer um conjunto independente de tamanho pelo menos K, né? Vocês concordam que, ó, eu respondi assim, sim, temos um conjunto independente de tamanho pelo menos K. Qual seria um certificado, então? Qual é a prova real? O que valida, o que validaria, né? Essa minha resposta, sim, temos um conjunto independente de tamanho maior ou igual a K. Não? Não sacaram? Isso, perfeito. Basta eu apresentar um conjunto de vértices, certo? Bom, aí esse conjunto precisa ser validado pelo algoritmo, né, de validação. O que esse algoritmo de validação ele vai ter que fazer? Ele tem que verificar se esse conjunto de vértices que eu passei como certificado, ele é de fato um conjunto independente, ou seja, não vai poder ter arestas ali entre eles, e ele também tem que verificar a cardinalidade desse conjunto, certo? Belezinha? Ele tem que verificar se tem pelo menos K vértices ali. Concordam que é fácil verificar isso? Eu tenho lá o meu certificado. Caiu do céu o meu certificado. Caiu do céu o conjunto de vértices lá. Concordam que o algoritmo de validação é um algoritmo polinomial? É um algoritmo eficiente para esse caso? Basta a gente contar quantos vértices a gente tem e a gente verificar a não existência de arestas ali entre esses vértices, certo? Belezinha? Então isso também é uma coisa muito importante que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? O fato desse algoritmo de validação, ele ser eficiente. E observem aí que na pergunta do conjunto, no problema do conjunto independente, né? Esse certificado que a gente está apresentando é para a resposta sim, né? Sim, existe um conjunto independente de tamanho pelo menos K. Olha só ele aqui. Pá, tô apresentando. Esse é o meu certificado. Ok? Belezinha? Grafos eulerianos. Grafos eulerianos. A gente falou disso na aula passada, creio eu, né? O que é um grafo euleriano? É um grafo que possui um circuito euleriano, ou seja, um circuito, né, que passa por todas as arestas do grafo, sem repetição e volta ao ponto de partida. Certo?
A gente viu que esse problema é um problema polinomial, né? A gente chegou a comentar isso, porque é um problema que a gente tem, inclusive, uma caracterização que diz pra gente, essa caracterização conduz a um algoritmo eficiente, né? Essa caracterização diz pra gente que um grafo ele é euleriano se e somente se os vértices, todos os vértices do grafo possuem grau par, certo? Ok? Inclusive, na aula passada, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que para provar, né, que um grafo era euleriano, eu tinha duas maneiras. Eu poderia usar essa caracterização, ou seja, exibir a sequência de graus dos vértices, e aí o algoritmo verificaria se todo mundo tem grau par, se todos aqueles números que eu estou exibindo, né, eles são pares. Ou ainda, eu poderia apresentar o próprio circuito como prova real, né, do meu grafo ser euleriano. Então, eu poderia simplesmente apresentar novamente uma sequência de vértices do grafo, onde a gente tem arestas entre os vértices consecutivos dessa sequência. O algoritmo de validação, né, ele verificaria se ali a gente está passando por todas as arestas, se não tem repetição de arestas e se a gente volta ao ponto de partida. Ok? Então, para grafos eulerianos, a gente tem dois certificados. O primeiro, a lista ordenada de vértices. Ok? E o segundo certificado possível seria o quê? A sequência de graus dos vértices do grafo, porque aí a gente usa a caracterização de grafos eulerianos. Vocês concordam que para qualquer um desses dois certificados, bom, são certificados para a resposta sim, ok? Eles são certificados para a resposta sim. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Mas observem que também é tranquilo responder não, né? Para grafos eulerianos. Basta eu exibir o quê? O que seria um certificado para o não, para um grafo? Esse grafo aqui é euleriano? Não. Como é que eu provaria isso? Que ele não é euleriano? O que eu poderia exibir que ia me dar a prova real de que o grafo não é euleriano? Perfeito. Um vértice com grau ímpar. Eu exibo um vértice com grau ímpar, eu já não satisfaço a caracterização, eu posso afirmar, então, que o meu grafo não é um grafo euleriano. Então, observa que aí a gente tem facilmente um certificado, tanto para o sim quanto para o não. Ok? Belezinha? Ah, e outra coisa que eu ia falar, né? Os algoritmos de validação aí também são bem tranquilos, né? São eficientes. Verificar que essa lista aqui é um circuito euleriano é tranquilão. Basta fazer aquilo que a gente comentou, verificar se todas as arestas estão lá, se não tem repetição e se a gente começa e termina no mesmo vértice. Ok? E a mesma coisa verificar a sequência dos graus aqui. É só verificar se ali estão todos os vértices, né? Se tem N inteiros, né? Na sequência. E se todo mundo é par. Ok? Da mesma forma, muito simples verificar aí o grau do cara ímpar, né? Só verificar se o cara de fato tem grau ímpar. Ok? Bom, entenderam então o que é o certificado? O certificado é essa prova real. É aquilo que a gente exibe de modo a validar a nossa resposta sim ou a nossa resposta não para o problema de decisão. Tá? A gente sempre que exibe um certificado, a gente também precisa de um algoritmo de validação, tá? Beleza? É aí que entra a nossa classe NP de problemas. Vocês devem já ter ouvido falar muito, né, do problema do milênio, que inclusive eu devo falar nele aqui em algum momento para saber a pergunta, né, para saber se P é igual a NP. É uma pergunta que não está respondida e que vale $1 milhão, certo?
Então, o que é esse NP aí, né? Esse NP é uma classe de problemas. Assim como a gente tem a classe dos problemas P, que são os problemas tratáveis com algoritmos eficientes, certo? A gente tem a classe NP. E o que é a classe NP? Bom, de antemão eu já digo para vocês que não é o contrário da classe P, muito pelo contrário, né? A classe P está contida na classe NP. Todo problema que está em P está também em NP. Então, Fernanda, o que é a classe NP? A classe NP de problemas são os problemas que a gente consegue certificar o sim em tempo polinomial. Ou seja, a gente tem um certificado para o sim, uma prova real do sim, que a gente tem um algoritmo de validação em tempo polinomial. Beleza? Quando eu falo em tempo polinomial, né, a gente meio que simplifica, mas é sempre em função da entrada, ok? No tamanho da entrada. Tudo bem? Então, o que é a classe dos problemas NP? São os problemas que a gente consegue certificar em tempo polinomial. Certificar o sim. Certificar a resposta sim. Ok? Então, são aqueles problemas que, sim, de alguma caixa preta me deu a resposta sim. Tá? Não importa se eu sei resolver aquele problema em tempo polinomial. Importa se eu sei certificar em tempo polinomial, ou seja, verificar a solução em tempo polinomial. Então imagina que caiu do céu a solução de um determinado problema. Se for a solução sim, né? Ó, a resposta é sim e caiu do céu. Pum! Isso aqui, como prova real. Eu sei verificar que isso de fato valida a minha resposta sim em tempo polinomial? Sei. Então esse problema está em NP. Não importa como eu resolvi aquilo. Importa que eu sei verificar a solução. Eu posso não saber solucionar em tempo polinomial, mas eu sei verificar a solução em tempo polinomial. Entenderam a diferença? O problema P, o problema que está em P, a gente sabe solucionar em tempo polinomial. O problema que está em NP, eu sei verificar a solução em tempo polinomial. Belezinha? Belezinha. Belezinha, chuchus. Tudo bem, Thiago? Bom, o que a gente falou até o momento? Conjunto independente. A gente já comentou, né, o certificado e a gente já viu um algoritmo de validação que roda, né, em tempo polinomial. Então, conjunto independente é um problema em NP, ok? Aqui está o algoritmo de validação, que a gente comentou anteriormente. Grafos eulerianos. A gente viu 2 certificados para o sim, né? Lembra que são os problemas que têm certificado para o sim, ok? A gente viu 2 certificados para o sim em tempo polinomial, ok? Então, o primeiro, uma lista ordenada dos vértices do grafo. O que o algoritmo de validação faz? Verifica se é uma trilha euleriana. O certificado 2 é a sequência de graus dos vértices. O algoritmo de validação simplesmente verifica se todos os graus são pares, ok? Já concordamos que são algoritmos que a gente executa em tempo polinomial. Então, grafos eulerianos, que são um problema solucionável, que é um problema, né, solucionável em tempo polinomial, é também um problema que está na classe NP. Ou seja, um problema de P que também está na classe NP. E isso faz muito sentido, né, gente? Porque se o problema está em P, eu sei solucionar aquele problema em tempo polinomial. Então, óbvio que eu sei verificar se a solução é de fato uma solução. Certo? Ok? Eu sei solucionar. Então, obviamente, eu sei verificar, né, se a solução é de fato uma solução em tempo polinomial. Tranquilo? Beleza? Bom, o outro problema que a gente falou, cobertura por vértices. Então, a gente quer saber, né, qual é o tamanho, a gente quer dizer, né,
determinar se existe um conjunto independente, ó, tô malucona, um conjunto de vértices, né, que cubra todas as arestas do grafo, mas a gente quer que esse conjunto tenha tamanho no máximo K, né, porque cobertura a gente minimiza, certo? O que seria um certificado para o problema da cobertura por vértices? Seria um conjunto de vértices, certo? Aí a gente tem que... O que o algoritmo de validação teria que fazer? Verificar se de fato todas as arestas são cobertas por esse conjunto de vértices, beleza? E verificar a cardinalidade desse conjunto, se ela é no máximo K. Ok? Bom, o que está escrito aqui, ó, verifica se G menos V, se G induzido por V menos V1 é um conjunto independente, é porque se a gente tem uma cobertura por vértices, se a gente está cobrindo todas as arestas do grafo com um determinado conjunto de vértices, quando a gente remove esse conjunto de vértices do grafo, não pode sobrar nenhuma aresta. Porque se sobrar alguma aresta, significa que essa aresta não era incidente a esse conjunto de vértices que a gente removeu. Então, significa que ele não cobria todas as arestas do grafo, certo? Então, isso também é uma forma de verificar aí, né, que a gente está cobrindo todas as arestas. Basta a gente remover esse conjunto de vértices do grafo e verificar se o que sobra é um conjunto independente, ok? Além disso, a gente tem que verificar a cardinalidade do conjunto que foi exibido como certificado, né? Novamente, observem, isso é um certificado pro sim. Sim, existe uma cobertura por vértices desse tamanho aí. Cadê? Essa aqui, ó. Pá. Concordam que esse algoritmo também é eficiente, esse algoritmo de validação? Então, eu não sei de onde caiu essa minha solução, de onde veio, se ela caiu do céu, se eu tenho uma caixa preta, ou se eu sei solucionar de fato em tempo polinomial. Não me importa isso, quando eu estou pensando se pertence ou não pertence à classe NP. Para pertencer à classe NP, basta que eu saiba provar que a resposta A é sim em tempo polinomial. Que eu tenha a prova real em tempo polinomial. Ok? Então, cobertura por vértices também é um problema em NP. Caminho mínimo. Sabemos solucionar em tempo polinomial. Então, eu não preciso nem pensar, né? Se eu sei dar a solução em tempo polinomial, eu sei verificar a solução em tempo polinomial. Então, obviamente, caminho mínimo também está em NP. Ok? Aqui está como exercício para vocês exibirem um certificado e um algoritmo de validação para o caminho mínimo. Tudo bem? Mas a gente já tinha conversado sobre isso, né? Caminho mínimo entre dois vértices vai ser o certificado, uma sequência de vértices, certo? Basta a gente verificar a cardinalidade, a quantidade de arestas desse caminho e verificar se é de fato um caminho, né? Se não tem repetição de vértices e tal. Mas basicamente é isso. Ok? Belezinha? Como eu falei, né? A classe P está contida na classe NP de problemas. A grande questão é se há igualdade, ou seja, será que todo mundo que está aqui, né, onde é nebuloso, onde a gente até o momento não apresentou um algoritmo eficiente, a gente só sabe que a gente sabe, a gente só sabe que a gente sabe, a gente só sabe verificar a solução do sim em tempo polinomial. Mas a gente não tem ainda um algoritmo eficiente para esses caras. Será que todos eles a gente consegue um algoritmo eficiente? Basicamente é essa a pergunta que a gente quer saber. Ok? Será que há igualdade? Ou seja, será que o P bate aqui em cima? Então esse é o problema do milênio, que a gente pode meio que reformular de acordo com o que a gente viu, fazendo a seguinte pergunta: resolver é tão difícil quanto verificar uma solução? Então, obter a solução, né, resolver o problema é tão difícil quanto verificar uma solução para o problema? Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Será que algum dia alguém vai provar essa igualdade? Será que vocês acham que é diferente? O que vocês acham? Vocês têm alguma opinião?
Verdade, Arlos. Eu concordo com esse seu argumento aí. E não teria graça, porque vocês vão ver quando a gente começar a falar de problemas NP completos que é muito mais interessante. Pelo menos eu gosto muito, eu acho encantador. Eu acho essas provas de NP completude, elas são difíceis? São difíceis, isso daí não há o que contestar, né? Mas eu acho, quem prova essas coisas, essas NP completudes, eu acho que são pessoas muito incríveis, cara. O Daniel Posner, né? Ele é muito incrível. Ele tem uma facilidade enorme para provas de NP completude. E Daniel tem facilidade para muita coisa. Daniel é brilhante, né? Mas para NP completude, Daniel é sinistro. Para classes de grafos, Daniel é sinistro. Enfim. Mas essas pessoas, assim, ó, o meu orientador do mestrado e doutorado, o Luérbio, ele é especialista em prova por NP completude. Então, assim, é muito bonito. Eu acho lindas as provas, né? E eu acho muito difícil, sabe? Eu acho que quem tem essa facilidade, assim, para prova de NP completude é uma pessoa muito brilhante. E eu acho que isso dá um salzinho, né? Nessa questão aí. Ai, de fato, esses problemas aqui a gente não consegue solucionar em tempo polinomial a menos que P seja igual a NP. Aí você imagina P igual a NP, acabou com tudo, acabou com segurança, acaba com, sabe? A gente passa a poder resolver tudo em tempo polinomial, em tempo eficiente. E aí? O que vai ser? O mundo seria muito simples, né, Alves? Perderia a graça. Beleza? Então, existe um artigo que a professora Celina Miraglia Herrera de Figueiredo, é uma professora da COP, lá da UFRJ. Ela escreveu há um tempo atrás sobre essa questão, esse problema aí do milênio. O título do artigo dela é de uma revista, tá? Tem a ver com isso. Certificar é tão difícil quanto resolver? Basicamente essa pergunta que ela faz no título do trabalho. Eu não sei se já está disponível lá no Siga acho que não está, mas eu vou colocar lá no Moodle para vocês esse artigo que ele é bem interessante. Ele fala sobre as classes, fala sobre problemas difíceis, né, os problemas NP completos, de uma maneira bem acessível, sabe? Não tem uma linguagem rebuscada, fala de problemas com um contexto legal que dá para qualquer um entender. Então, eu acho que vale muito a leitura de vocês para. Porque quando a gente começa a ver, né, tudo bem que não é a primeira vez que vocês têm contato com esse conteúdo, né? Mas em geral, quando a gente está no início, assim, né, é meio difícil a gente perceber algumas nuances, é meio difícil a gente entender completamente essa diferença aí da solução e do certificado, né? Então, é um artigo que eu acho que vale muito a pena a leitura. Não é um artigo grande, então acho que vale muito a pena para vocês. Então, eu vou colocar lá no Moodle. Não sei se já está, acredito que não. Eu vou colocar lá para vocês. Tá bom? Belezinha? Eu vou só pegar uma água pra gente entrar nisso aí, ó. Nem todo problema pertence à classe NP. Tá bom? Então, vou só pegar uma água e já volto. Voltei. Bom, então, como acredito que vocês também já viram isso anteriormente, né? Nem todo problema pertence à classe NP. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de um problema que um aluno meu de doutorado estudou durante o doutorado dele, que é a classe dos grafos. Na verdade, ele estudou um problema específico, né? Quer dizer, alguns problemas para essa classe, tá?
na verdade, para uma subclasse dessa classe. Tá ficando cada vez mais confuso, né, o que eu tô falando. Mas enfim, vou apresentar para vocês uma classe e eu quero que a partir dessa classe a gente pense aí se o problema, né, de reconhecer essa classe, se ele é um problema que está em NP. Vamos lá. Um grafo, ele é dito bem coberto se todo o conjunto independente maximal é máximo. Vocês já falamos de conjunto independente hoje, então tá fresco na cabeça de vocês, né? Um conjunto de vértices onde ninguém vê ninguém. Lembram da diferença entre maximal e máximo? Lembram? O maximal, né? Ele é local, né? Nem todo conjunto maximal é máximo. O contrário é sempre verdade, todo máximo é maximal. Maximal não tem nada a ver com cardinalidade, né? Maximal é assim, ó, se eu estou buscando um conjunto independente maximal, significa que esse meu conjunto ele é maximal quando eu não consigo acrescentar mais nenhum vértice e ainda ter a propriedade de ser um conjunto independente. Então, qualquer vértice que eu adicione ali naquele conjunto, eu perco a propriedade de ser um conjunto independente, ou seja, aparece uma aresta entre os vértices. Então, o grafo ele é bem coberto quando todo o conjunto independente maximal também é máximo, ou seja, tem a maior cardinalidade. Agora eu queria que vocês pensassem o seguinte: qual seria o certificado para o sim? Ou seja, eu dou um grafo para vocês e eu quero saber se esse grafo é bem coberto. Tá? O problema de reconhecimento para grafos bem cobertos. O grafo G, esse grafo é bem coberto? Aí, imagina que vocês, de alguma forma, tenham me respondido sim. Tá bom? Sim, Fernanda, esse grafo é bem coberto. O que vocês teriam que exibir para me mostrar que esse grafo é de fato bem coberto? Para me mostrar o sim, né, para essa pergunta. O grafo ele é bem coberto se todo o conjunto independente maximal é máximo. Então, você está me dizendo, sim, Fernanda, ele é bem coberto. O que você teria que exibir como prova real? Exato. Todos os conjuntos independentes maximais. E aí a gente teria que verificar se eles têm a mesma cardinalidade, certo? O algoritmo de verificação seria isso. Ok? Mas é fácil eu exibir todos os conjuntos maximais? Todos os conjuntos independentes maximais? Bom, não é, né? Com esse certificado aí, eu não posso, né, dizer que o problema está ou não está em NP. Porque esse certificado não é suficiente para eu dizer que ele está em NP. Mas pode ser simplesmente que eu não esteja enxergando um certificado para o sim em tempo polinomial. Ok? Então, o certificado que eu sei que eu poderia exibir para o sim não é suficiente para me dizer que o problema está ou não está em NP. Tranquilo? Com esse certificado aí, eu não posso afirmar nada. Agora, pensem que, de alguma forma, não sei como, vocês me responderam não. Fernanda, esse grafo aqui não é bem coberto.
O que seria exibido para mostrar que o grafo não é bem coberto? Perfeito, Thiago. Se você exibir para mim dois conjuntos independentes maximais que têm a cardinalidade diferente, você está me mostrando que esse grafo, certo? Ele não é bem coberto. E você concorda que eu não sei como, mas se eu tenho esse certificado, ou seja, dois conjuntos independentes, eu consigo fazer essa verificação em tempo polinomial? Eu tenho dois conjuntos de vértices, certo? Eu consigo facilmente verificar se eles são conjuntos independentes, se eles são maximais e que eles têm cardinalidades diferentes. Certo? Então, bom, eu não sei se existe um certificado para o sim em tempo polinomial. Mas eu sei que para esse problema aí do reconhecimento de grafos bem cobertos, eu tenho um certificado para o não em tempo polinomial. Beleza? Ok? Bom, eis que surge a classe CoNP de problemas. Então, a classe CoNP de problemas de decisão são os problemas onde a gente tem certificado para o não em tempo polinomial. Ok? Então, a gente sabe que decidir se um grafo é bem coberto é um problema em CoNP. Por quê? Porque a gente tem um certificado para o não em tempo polinomial. Belezinha? Dentro desse contexto, né, da classe CoNP, é muito importante que a gente fale de complemento de um problema, tá? Então, o que é um complemento de um problema? A gente tem um problema π, aquela notação que a gente viu, né, os dados de entrada e a questão. Então, a gente tem um problema π, um problema de decisão, tá? O que é o complemento desse problema? Que a gente vai estar denotando assim, ó, utilizando a barrinha aqui em cima. Então, π barra é o complemento de π. É um problema que tem os mesmos dados de entrada, mas tem uma questão complementar a essa questão aqui. Ok? Então, o problema π barra, ele é o problema complemento de π se, quando o π, né, possui resposta sim, o π barra possui resposta não. E da mesma forma, quando o π barra possui resposta sim, o π possui resposta não. Certo? Por isso que tem esse se, somente se aqui. Tranquilo? Então, quando um responde sim, o outro responde não. Isso são problemas complementares. Então, são dois problemas com os mesmos dados de entrada, com questões complementares. Quando um responde sim, o outro responde não. Isso são problemas complementares. Certo? Vamos ver alguns exemplos? Exemplos que a gente falou já hoje. A gente falou de problema do conjunto independente. O que seria o problema complementar? Ou seja, o complemento de conjunto independente. Que eu carinhosamente coloquei essa barra aqui, ó, em cima dessas duas palavras, conjunto independente, barra. O que seria? Bom, descrevendo, né, os dados são os mesmos. A gente continua tendo os mesmos dados, tá? Então, um grafo e um inteiro k menor ou igual a n. A pergunta é que é complementar a pergunta anterior. Então, a pergunta do conjunto independente era se existia no grafo um conjunto independente de tamanho pelo menos k, certo? Porque conjunto independente a gente sempre quer maximizar. Ok? Então, existe conjunto independente de tamanho pelo menos k? Como é que a gente faz o complemento disso, né? Ou seja, como é que a gente faz a barra disso, a negação disso, né? Lá de lógica. Existe vira um para todos, certo?
Ok? Beleza? Então, o meu existe virou isso aqui, ó. Todo conjunto independente possui tamanho menor que K? Sacaram a diferença? Ó, o problema do conjunto independente era o quê? Existe conjunto independente de tamanho maior ou igual a K? Vocês concordam que se eu responder sim, existe conjunto independente maior ou igual a K, eu vou responder não para essa pergunta que está sendo feita aí no conjunto independente barra? Beleza? Porque, ó, se existe conjunto independente de tamanho maior ou igual a K, nem todo conjunto independente possui tamanho menor, estritamente menor do que K. Ok? Então é não. E eu tenho um certificado para o não, é só eu exibir esse conjunto que tem tamanho maior ou igual a K. Certo? Sacou, Aulos? Belezinha? Então, mesmo conjunto de dados, entrada, e a pergunta é uma pergunta complementar. Então, existe o conjunto independente de tamanho maior ou igual a K? A pergunta complementar é: todo conjunto independente tem tamanho estritamente menor do que K? Quando eu respondo sim para um, automaticamente eu respondo não para outra. Certo? Se eu responder sim para essa pergunta, todo conjunto independente possui tamanho menor do que K? Sim. Então significa que eu não tenho conjunto independente com tamanho maior ou igual a K. Ok? Beleza? Agora, a gente já falou, né? Conjunto independente é um problema que está em NP. A gente tem certificado em tempo polinomial para o sim. Agora, conjunto independente barra é um problema que está em CoNP. Como a gente falou, né? A gente tem certificado para o não aqui. Se eu exibo justamente esse conjunto independente com tamanho maior ou igual a K, eu dou um certificado para o não aqui. Enquanto que certificado para o sim, para essa resposta, eu teria que exibir todos os conjuntos independentes. Ok? Beleza? Bom, nessa classe aí que eu falei para vocês, dos grafos bem cobertos, a gente viu que é um problema, o reconhecimento de grafos bem cobertos é um problema que está em CoNP, certo? E se eu olhar então para o grafos bem cobertos barra para o complemento, a gente continua tendo o mesmo grafo de entrada, certo? E aí eu queria saber se todo conjunto independente maximal era máximo no problema original, certo? E agora? Agora eu pego a pergunta complementar. Existe conjunto independente de G maximal que não é máximo? Ok? Beleza? Observa aqui, se eu responder sim, é só eu exibir dois conjuntos, né, de cardinalidades diferentes. Então, para aí eu tenho certificado em tempo polinomial para o sim. Enquanto que para grafo bem coberto, reconhecimento, eu tinha certificado para o não. Então, esse aqui pertence a NP, enquanto que grafo bem coberto pertence a CoNP. Tudo bem? Então, estão observando a relação aí entre CoNP e NP? Bom, pergunta que não quer calar. Existem problemas que estão em NP e CoNP ao mesmo tempo? Chutam? Sim. E aí, Thiago, compartilha da mesma lógica estudantil? Deve ter. Seria muito, né?
comprometedor dizer que não. Ó, que absurdo seria. Bom, vamos pensar aqui. A gente viu que todo problema que está em P está em NP. Porque se o problema está em P, eu sei solucionar em tempo polinomial. Então, obviamente, eu sei verificar se é solução em tempo polinomial. E o que é estar em coNP? Estar em coNP é também saber certificar o não em tempo polinomial. Qualquer problema em P, eu sei dizer sim e não em tempo polinomial. Eu sei responder sim e não. Eu sei resolver sim ou não. Então, eu sei tanto verificar, né? Se o sim é de fato sim e se o não é de fato não. Certo? Eu sei resolver os dois. Verificar a solução, né? Então, automaticamente, eu sei também. Então, todo problema que está em P, está em NP e coNP. Ok? Beleza? Todos os problemas de P são exemplos, tá? Bom, aqui tem o outro exemplo. Fatoração de inteiros. Então, a gente tem como dados inteiros positivos, M e K, tá? Eu quero saber se existe um fator primo P de M que esteja, né, entre 1, ou seja, estritamente maior do que 1, e K, seja menor ou igual a K. Tudo bem? E aí, eu sei certificar o sim em tempo polinomial? Qual seria o certificado para o sim? Perfeito. E aí basta a gente verificar se ele satisfaz o que está aí nessa pergunta, certo? Beleza? Ok? O algoritmo de validação ele vai verificar se esse inteiro P ele está entre estritamente maior do que 1 e menor ou igual a K, se é primo e se divide M. Ok? E certificado para o não? Ou seja, esse problema está em coNP, já se torna um pouquinho mais difícil, né? Você teria que mostrar que esse fator aí não existe, mas ainda assim é viável. Ok? Então, você deveria exibir uma lista de inteiros e o algoritmo de validação vai verificar o complemento, né, dessa questão aqui. Se todos esses caras dividem M, se são maiores do que K, se são primos e se são todos os fatores primos do M. Ok? Então, esse é um problema que a gente tem certificado para o sim e para o não em tempo polinomial. Belezinha? Então, qual é o panorama que a gente tem, né? Pensando em diagrama, qual é o panorama que a gente tem? A gente tem a classe P aí, né? Como uma interseção da classe NP e da classe coNP. A gente não sabe, né? Se P é igual a NP. Aí tem uma questão para vocês pensarem. NP é igual a coNP? Bom, tem a pergunta do milênio. P é igual a NP? Não sabemos responder ainda. Já saíram vários quase artigos aí dizendo que sim, dizendo que não. Mas sempre as provas foram... algum erro foi encontrado. Enfim, então a gente não sabe responder isso. Então, uma questão que seria viável é, será que, eu não sei se P é igual a NP, mas será que NP é igual a coNP? Ou seja, eu sei validar o sim em tempo polinomial, eu sei validar o não em tempo polinomial? Bom, a gente também não sabe responder isso aí, mas a gente sabe que se o P for igual a NP, se a classe P for igual a NP, então NP é igual a coNP. E aí eu queria que vocês tentassem dar um argumento para isso, tá bom? Fica como exercício do lar para vocês.
tentarem argumentar aí, né? Sabendo isso, assumindo isso aqui verdade, P igual a NP, lembrando dessas coisas aí de complemento, de problema complementar que a gente falou na aula de hoje, lembrando que o problema que está em P está em NP e está em coNP, tentando utilizar essas coisas que a gente viu na aula de hoje, tentar justificar que se isso acontecer, se P igual a NP, ou seja, se isso for verdade, então NP igual a coNP também vai ser verdade. A gente vai acabar jogando todo mundo num saco só. Basicamente é isso que vai acontecer. Beleza? Bom, foi essa revisãozinha que eu preparei para a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai falar de problema da satisfatibilidade, a gente vai entrar mais nesse contexto, falar de 2SAT, 3SAT, vai começar a entrar nesse mundo aí das reduções polinomiais para revisar isso. Tá bom? Eu vou encerrar a aula por aqui. Qualquer dúvida, se quiserem falar sobre essa questão, podem mandar por e-mail, tá bom? Fiquem à vontade. E a gente se vê na quarta-feira, novamente. Tá bom? Vou parar a gravação. Um grande beijo. Bom dia.